bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para o seu coração e eu espero que você seja abençoado por ela, tá bom? Então, eu quero começar dizendo que nós estamos vivendo tempos bem estranhos, né? Tempos diferentes, em que nós temos que nos isolar de todo o resto das pessoas, que nós temos que ficar assim, né? Mais pertinho da família, mais quietinho em casa e não fazer o que nós estávamos habituados a fazer com as outras pessoas, né? Seja com amigos, seja na casa da vovó, do vovô, né? Seja na casa do tio, da tia, enfim. Nós não podemos, porque nós precisamos proteger a nós e proteger os outros também. E isso tem sido um grande, assim, sofrimento para algumas pessoas, porque essas pessoas não estavam acostumadas a viver, né, só na sua casa, só com sua família. As pessoas estavam acostumadas a viver com seus amigos, com seus parentes e com um tanto de outras pessoas. Mas eu quero dizer também que esse sofrimento é menos assim que 1% do sofrimento que um certo grupo de pessoas antigamente passava, porque eram obrigados a viver isolados também. Esse grupo de pessoas é as pessoas que tinham lepra. Lepra era uma doença que dava na pele e uma doença que era incurável e contagiosa também. Então todas as pessoas, acho que da face da terra, tinham medo de pegar lepra, porque não tinha tratamento, não tinha medicamento. Acredito que nem para aliviar, né, o sofrimento, talvez a coceira, a febre, e nem também um tratamento para poder curar essa doença. Por isso que se uma pessoa pegou lepra, confirmou que é lepra, já vai para outro canto do mundo e espera morrer, que é uma situação muito triste. Então não importa se essa pessoa amava muito a mãe, se essa pessoa amava muito o pai, se essa pessoa gostava de ficar em casa ou gostava de ficar com os amigos. Se a pessoa pegasse lepra, ela tinha que viver isolada de todo o resto, esperando a morte, porque não tinha tratamento para essa doença. E a partir do momento que essa pessoa também era confirmada com essa doença, ela meio que tinha que avisar para todo o resto que estava com lepra. E como é que ela fazia isso? Ela ficava mal vestida, nem penteava o cabelo e tinha que ficar gritando imundo, imundo, por onde quer que ela passasse. O que seria uma situação bem constrangedora, né? Bem vergonhosa e que certamente afastava as pessoas na hora de ficar perto dela. E em Lucas 17, a partir do versículo 11, narra uma história de 10 homens que possuíam essa doença. Como todos eles eram leprosos, acredito que eles viviam juntos, né? Porque, assim, não teria perigo, já que todo mundo tava de lepra, né? Se um ficasse perto do outro, passasse lepra, né? Já tava com lepra, então não tinha problema. E aí esses 10 homens ouvem falar de Jesus, do poder que estava sobre Jesus. E aí, coincidentemente também, Jesus passa perto onde eles moravam. E aí, quando esses leprosos souberam disso, eles não perderam a oportunidade, claro. E aí eles foram até Jesus e ficaram a uma certa distância, né? Porque não podia ficar muito perto das pessoas, quem tinha essa doença. E aí, quando eles veem Jesus, ao invés deles gritarem imundo, imundo, na verdade, eles pedem a misericórdia de Jesus. Eles falam, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E a resposta de Jesus é bem assim, diferente do que eu acredito que eles esperavam ouvir. Mas assim, eles acreditaram, eles creram, tiveram fé naquilo que Jesus disse. Jesus apenas disse, vá se mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque somente um sacerdote podia confirmar ou não se uma pessoa havia sido curada de lepra. Era como se fossem os médicos da nossa época, né? E aí, esses leprosos, com muita fé em Jesus, com muita fé no que Jesus disse, mesmo sem ter visto a cura, eles vão até os sacerdotes. E aí, quando eles estão no caminho, não sei quantos, né, quilômetros que eles andaram, quanto tempo que eles andaram, mas aí, quando eles estavam no caminho, a lepra, de repente, sai do corpo deles. E acredito que eles ficaram surpresos, né? Ficaram, assim, admirados com aquele alívio que estava sentindo, com a alegria de saber que vai poder voltar para casa, saber que vai poder voltar com sua vida normal. E aí acontece que um desses homens, quando ele viu que estava curado de todo aquele sofrimento, de toda aquela doença, ele corre louvando a Deus, glorificando o nome de Deus. E quando ele vê Jesus novamente, né, que ele vai ao encontro de Jesus de novo, ele começa a agradecer Jesus com o rosto em terra. E aí Jesus, né, surpreso que só um tinha voltado, ele tinha curado 10 homens, só um voltou, ele perguntou aí os outros 9, e aí
E Jesus responde imediatamente também: vai que a tua fé te salvou. E com essa história, pessoal, a gente pode aprender assim diversas lições, mas entre essas lições eu separei 3 para a gente poder estudar um pouquinho, tá bom? A primeira é sobre fé, e eu separei Hebreus 11, versículo 1 para a gente poder ler. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então, pessoal, esses homens, eles creram que Jesus podia curá-lo. Tanto creram que quando Jesus estava na cidade, eles foram até Jesus e não fizeram o que era de costume, que era gritar imundo, imundo por onde quer que eles passassem. Na verdade, eles pediram a misericórdia de Jesus porque sabia que Jesus podia curá-lo. E quando Jesus disse apenas vá se mostrar ao sacerdote, eles foram sem pensar 2 vezes. Eles não duvidaram que Jesus não ia fazer o milagre na vida deles. E aí, mesmo com o corpo cheio de lepra, eles começaram a ir em direção ao sacerdote. Isso é fé. Então, pessoal, mesmo que as circunstâncias pareçam que não estão melhorando, mesmo que nada pareça estar acontecendo, como foi o caso dos 10 leprosos, né? Porque eles começaram a andar e a lepra ainda não tinha saído, mas eles continuaram. Nós precisamos também continuar orando e pedindo a Deus para fazer um milagre, porque isso é fé, é ter a certeza que aquilo vai acontecer. Então esses 10 homens tinham tanta certeza de que aquilo que eles esperavam ia acontecer, que eles obedeceram sem pensar 2 vezes a Jesus. E assim também nós devemos fazer, que é orar pedindo a Deus o milagre, que só Ele pode fazer, né? Mas também a gente tem que fazer a nossa parte, que é orar e continuar perseverando, crendo que Deus fará o milagre. E a nossa segunda lição é sobre aprender com todas as pessoas. Olha só o que diz em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 3, somente a parte B, tá bom? Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. E por que eu digo isso? Porque lembra lá daquele homem que voltou? Pois é, ele era samaritano. E os samaritanos e os judeus, eles não se davam muito bem por várias questões da época. Os judeus meio que se achavam melhores do que o samaritano. Mas na verdade, a única pessoa que voltou foi um samaritano. E esse samaritano, ele serviu de exemplo para todos os outros. Os outros 9 que estavam com ele, mesmo que pela euforia do momento não tivessem pensado em voltar para agradecer, quando eles viram que esse samaritano estava voltando, eles poderiam pensar em pegar esse samaritano como exemplo e seguir o exemplo dele e voltar para agradecer também, né? E depois seguir lá seu caminho para mostrar para o sacerdote. E aí, pessoal, isso que eu quero trazer para as nossas vidas. Porque às vezes tem várias pessoas ao nosso redor que podem nos ensinar algumas coisas, mas às vezes, por um preconceito, ou seja lá o que for, a gente não consegue enxergar o que nós podemos aprender com o outro. E na verdade, a gente pode aprender com todas as pessoas mesmo, sendo ela menor do que nós, sendo ela da mesma idade, sendo ela mais velha, com todas as pessoas a gente pode aprender alguma coisa. Então o nosso desafio é olhar o que eu posso aprender com o outro e procurar aprender também, tá bom? Pessoal, a terceira e última lição que eu separei para nós é sobre gratidão. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque essa é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Cristo Jesus. Então, pessoal, o que diferenciou aquele homem não foi o fato dele ser samaritano, foi o fato dele ter um coração agradecido, porque a Bíblia só citou que ele era samaritano quando ele voltou para agradecer a Jesus. E o que nos diferencia também, aos olhos de Deus, é que o nosso coração seja agradecido. E isso é a vontade de Deus para nós. Então, qual que é a vontade de Deus? Se a gente se pergunta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que nós tenhamos um coração grato, como aquele homem. E quem tem um coração grato vive uma vida mais feliz, agrada o coração de Deus e vive maiores milagres e revelações de Deus. Porque somente aquele homem escutou da boca de Jesus que a fé dele o havia salvado. Foi somente ele. Os outros 10 que não voltou, eles não escutaram mais nada da boca de Jesus porque não voltaram para agradecer. Então, pessoal, que nós possamos ter o coração grato,
porque isso agrada a Deus e porque isso nos faz viver melhores. E não é ser só grato, sabe, pelas coisas grandes que acontecem aos olhos humanos, mas nós devemos ser gratos também pelas coisas pequenas, por exemplo, pela água que sai na torneira, pela cama que você tem para dormir, pelo fato de você poder andar, de você poder respirar, de poder tomar banho, né? De fazer essas coisas que às vezes se tornam tão habituais que nos fazem esquecer que são dádivas de Deus para nossas vidas. Então lembra lá, nós aprendemos 3 grandes lições hoje. A primeira é ter fé, a segunda é aprender com todas as pessoas e a terceira é ter um coração grato. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha abençoado o seu coração. Eu estou com saudade de vocês, eu amo muito todos vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!